estava em vergonha e dor, sepultado em meu temor, veio até mim e te conheci, sem vigor era o meu viver, minhas falhas tentei esconder, veio até mim e te conheci, chamou meu nome, da sepultura livre me fez, glorioso dia, da escuridão me libertei, chamou meu nome, da sepultura livre me fez, glorioso dia, da escuridão me libertei. Tua graça me resgatou, liberdade é tudo o que sei. Eu renasci, Jesus, quando te conheci, chamou meu nome, da sepultura livre me fez, glorioso dia, da escuridão me libertei, chamou meu nome, da sepultura livre me fez, glorioso dia, da escuridão me libertei. Preço foi pago por meu pecado, tua glória rompeu as cadeias, estava órfão e sem abrigo, agora sou rei sacerdote, estava quebrado, tu me curaste, o teu amor é o ar que eu respiro, tenho futuro e agora eu vejo quando chamou meu nome, a sepultura livre me fez, glorioso dia, da escuridão me libertei, chamou meu nome, da sepultura livre me fez, glorioso dia, da escuridão me libertei. Bate o bastante pra acalmar, o medo é tempestade, feroz o bastante para romper os cordões da morte. Eu vim conhecer o amor que tem todo o poder sobre a insegurança.
teu amor, forte é o teu amor. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo. Obrigado por podermos estar na Tua presença. Pai, eu quero Te agradecer pelo sacrifício de Jesus. Que através desse sacrifício, Senhor, nós sabemos que não tem dificuldade que nós não possamos vencer com Jesus. Pai, forte é o Teu amor. Forte é o amor de Jesus pelas nossas vidas. Forte é o amor que nos transforma dia a dia. Pai, muito obrigado, porque uma garantia nós temos. Que o Senhor está conosco em todo o tempo. Em todo o tempo, Senhor, no tempo de alegria, no tempo de tristeza, no tempo de fartura, no tempo de dificuldade. Pai, essa é a certeza que nós temos, que em Cristo Jesus nós somos vitoriosos. Pai, o Senhor está conosco. O Senhor está conosco, o Seu amor é conosco, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por podermos Te louvar, por podermos erguer as nossas mãos e Te louvar, Senhor. Pai, muito obrigado. Que privilégio, Senhor.
Que privilégio, Senhor, poder te cantar, poder te louvar, Senhor, poder te exaltar, poder declarar palavras de amor a Ti, Senhor. Pai, nós te adoramos pelo que o Senhor é, não pelo que o Senhor pode nos dar. Pai, muito obrigado por permitir nós nos relacionarmos contigo, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eu te peço que o Senhor estenda uma palavra de paz, uma palavra de poder sobre a vida de cada um que está assistindo agora o culto conosco, que está participando conosco. Deus, abençoa, Senhor, a cada um. Pai, não deixe o inimigo, Senhor, tomar as pessoas pelo medo, pelo desânimo, Pai, pelo problema financeiro. Pai, mas estende a Tua mão poderosa sobre a vida de cada um, Senhor. Estende, Senhor. Estende e socorre, Pai. Socorre a cada um, Senhor. Pai, Tu és poderoso, Tu és maravilhoso, Tu és digno, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Nós engrandecemos o Teu nome e colocamos o Teu nome no lugar mais alto, Jesus. Porque Tu és digno, 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 digno. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vindo ao nosso culto online. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Você que está aí na sua casa, com o teu familiar, dá um hi-fi para ele. Nosso momento de hi-fi, não vai ter os 30 segundos aqui atrás, mas dá uma cumprimentada aí. Beleza aí, moçada? Aí, mão fechada mesmo. Dá uma cuspida para deixar legal. Aí bota um álcool em gel, sei lá, dá uma purificada. Limpa vidro diz que é bom também, então usa limpa vidro se não tiver álcool. Vamos lá para os recados, né? Então a gente já está voltando com os nossos recados também. Nós teremos uma live dia 23 às 20 horas, então dia 23/4 às 20 horas, com o nosso pastor Ronald e o Felipe Vilela, desculpa. Então uma live com o nosso amigo Felipe Vilela e com o pastor Ronald dia 23 às 20 horas, através do Insta da C3. Então participa lá, vai ser um tempo bem legal. Estamos vivendo esse momento de lives, né? Milhões e milhões de lives. E é interessante, é legal, é engraçado, mas é bacana. Então é um tempo da gente poder também estar um pouquinho mais próximo e falarmos uns com os outros, mesmo que seja através de live, tá bom? Você que tem assistido as nossas lives, você que por um acaso nunca frequentou nossa igreja ou frequentou algumas vezes e você ainda não participa conosco e você tem assistido as nossas lives, se você quiser se conectar conosco, participar de um connect, de um grupo nosso, você pode fazer isso. Envie um direct para nós ou também um WhatsApp através do telefone 99623 1164. Tá no negócio da C3, não, né? Como que fala? Na bio? Não tá na bio o telefone? É pra tá? Então o telefone é pra tá na bio. Se não tiver, depois o Ramon dá uma olhadinha lá e coloca. Sim. Então se você quer participar com a gente de um connect, os connects estão sendo via live também. Você pode participar, a gente inclui você no connect para você não ficar de fora. Se você também tiver algum pedido de oração, você precisar de algum apoio, algum acompanhamento, nós queremos também te atender, nós queremos te ajudar. Você pode mandar para o mesmo telefone um WhatsApp 99623 1164. Nós queremos atender a sua vida, atender você, falar com você, orar com você. Você pode ter todo o nosso apoio nesse momento que estamos passando. Também a gente está com uma campanha de doação de alimentos. As pessoas estão trazendo, ainda não está na quantidade suficiente que a gente precisa, a gente já conseguiu doar bastante coisa, a gente está apoiando o pessoal de Matinhos. Então eu gostaria que você, encarecidamente, você separasse algum alimento, né? Você colocasse ali, marcasse com o Ramon, no mesmo WhatsApp. Tudo que a gente fala é o mesmo WhatsApp, entendeu? Para ficar mais fácil, então tudo é o mesmo WhatsApp. O WhatsApp da igreja aqui, então não tem erro, entendeu? Você colocou nesse WhatsApp, tá, vai dar certo, entendeu? Aí qualquer outra coisa, se você tiver dúvida também, pergunta ali no WhatsApp, o Ramon que se vire para responder. Tá? Então o WhatsApp, nós precisamos dos alimentos, tem muita gente necessitada, tem muita gente precisando. Então, não só alimentos, se você também puder trazer produtos de higiene, né? Produtos de limpeza, higiene pessoal, nos ajude. Se cada um trouxer um pouquinho, a gente consegue bastante coisa. Então, marca com o Ramon para poder entregar esse alimento no WhatsApp 99623 1164. Você vai estar abençoando uma família, você vai estar abençoando uma pessoa. Então, não deixe de fazer isso, tá? Nós, como igreja, estamos ansiosos para poder voltar. Mas, enquanto não voltamos, vamos continuar tendo as nossas ministrações. Eu gostaria de chamar o nosso excelentíssimo pastor Ronald Berg.
Tá, aplauda aí na sua casa. Aplauda Jesus aí na sua casa. Não derruba a luz. A luz. Deus abençoe, meu querido. Haja luz. Haja luz. Não. Valeu. Isso aí, turma. Que bom. Bom estar aqui. Melhor seria estar na igreja. Mas em tudo dai graças, né? Eu creio que Deus tem ministrado bastante a tua vida, a minha vida, em casa, no trabalho, onde você tem ido, você tem percebido muitas coisas acontecendo, algumas pessoas num nível hardcore de medo, né? Quase vestindo roupa de astronauta para poder se locomover pela cidade, né? Não estou aqui querendo caçoar de pessoas que estão com medo, mas você percebe, o que eu quero destacar é que existem níveis de medo, alguns desses são razoáveis, são autênticos, tem um motivo real por trás, mas, como você sabe, muita gente cria uma paranoia em cima de certas situações e acaba sendo aumentado aquela realidade, né? Então, eu gostaria de falar com você hoje sobre decisão. Tudo que a gente faz exige uma decisão. Acordar e sair da cama exige uma decisão. Tudo que você fez hoje foi fruto de uma decisão. E eu queria ampliar esta realidade e como essa decisão tem uma penetração muito profunda no mundo celestial, no mundo espiritual. E penetra lá no reino de Deus, penetra lá no trono de Deus. Deus, por ser onisciente, ele percebeu já a sua decisão na sua mente, no seu pensamento. Antes mesmo de você falar, antes mesmo de você agir, Deus já percebeu que alguma coisa conectou dentro de você e houve uma decisão. Então, deixa eu ampliar para você o reino de Deus. De uma maneira muito simples, muito resumida, até porque eu nunca entrei lá, né? E não enxerguei as coisas, mas a palavra de Deus nos dá algumas pistas. Uma das coisas que tem diante de Deus são 4 seres viventes. Cada um com a sua aparência, não vou entrar nos detalhes. Mas Deus, ele não é onipotente, onisciente, onipresente, ele precisa de alguma coisa? Ele precisa de uma estrutura? Não, não precisa. Mas Deus só faz aquilo que ele gosta de fazer. Deus faz as coisas que ele tem prazer em fazer. Todas as coisas foram feitas para o seu prazer e porque ele quis fazer. E o que ele faz, ele olha, analisa e diz: rapaz, isso aqui ficou muito bom. E quando ele cria então todo o universo, ele faz toda essa criação, o apóstolo João, por exemplo, e vários outros profetas do Antigo Testamento, eles tiveram algumas visões celestiais e algumas revelações. Então existem 4 seres viventes que estão diante de Deus. E, por exemplo, no Apocalipse, esses 4 seres viventes, eles vão anunciando os selos que estão sendo abertos, o que vai acontecer, eles participam de situações. E é claro que eles fazem muito mais do que isso. Mas o que nós sabemos por exemplo, uma dessas coisas seria anunciar a abertura de certos selos que Jesus está ali quebrando. Existem também 24 anciãos que estão diante de Deus, ao redor do trono. E existem milhões de anjos ao redor do trono de Deus. E é interessante que Deus, ele faz as coisas com certos desdobramentos. E a vida que você vive é consequência de muitos desdobramentos do planejamento dele, da estrutura do reino dele. E também a sua vida é consequência de muitos desdobramentos do teu reino, do teu mundo. E Deus envia Jesus para salvar você do seu mundo, do próprio mundo que você criou. Deus, ele entende de reinos. Deus, ele entende do mundo que você e eu criamos. E Deus entende o mundo que a raça humana criou. E Deus entende a estrutura governamental que existe sobre nós.
E ele tem todo o poder para destituir autoridades, para mudar a decisão de autoridades. Ninguém pode emparedar a Deus. Se você tentar emparedar a Deus, quando você perceber, você ficou só você e a parede. Deus simplesmente consegue se proteger, se é que eu posso dizer isso, não posso, mas ele consegue ficar ileso da sua pressão e das suas exigências. Mas Deus entende de reinos, Deus entende de estrutura, e ele decidiu criar isso. Jesus, certa vez, ele fala com algumas pessoas a respeito de crianças. E ele disse assim: ei pessoal, não despreze, não olhe para essas crianças de uma maneira assim, o que são essas crianças? Só atrapalham, só incomodam. Não. Jesus disse: não olhe com desprezo para essas crianças, porque os anjos do Senhor que estão com essas crianças têm acesso à face de Deus constantemente. Existe uma movimentação celestial por causa de crianças. Então, o destaque aqui não são as crianças, o destaque é uma estrutura que Deus criou. E ela é afetada, ela é movimentada por você e por mim, pela nossa sociedade. Nós temos que ter consciência de que este mundo que nós vemos, ele é menos real e é mais afetado do que ele afeta o mundo espiritual. O reino de Deus tem muita ingerência, mas o nosso reino pode acionar certas coisas no reino de Deus. E a decisão é uma das coisas que penetram a presença de Deus de uma maneira muito interessante. Veja o seguinte: um tempo atrás, logo ali, Enoque andou com Deus, e Deus para si o tomou. Eu gostaria de parafrasear, mudar um pouquinho isso e inserir uma palavra, e isso não vai distorcer a palavra de Deus, mas vai confirmar. Eu gostaria que você pudesse dizer assim, interpretar assim: Enoque decidiu andar com Deus. Enoque não foi obrigado a andar com Deus porque Deus obrigou. Não, agora você vai andar comigo aqui. Pôs uma corrente nele e aí você vai ter que andar comigo agora. Afinal de contas, eu mando e você obedece. Não, não foi assim. Enoque andou com Deus. Enoque decidiu andar com Deus. E Deus para si o tomou. E Enoque não passou nem sequer pela morte. Coisa que foi atribuída para todo ser humano. Mas na sabedoria e na autoridade e na soberania de Deus, Deus tomou Enoque para si. Porque Enoque andou com Deus. Enoque decidiu andar com Deus. E o que é que você e eu temos decidido fazer em relação a Deus nesses últimos dias? Quanta reclamação, quanta choradeira, quantas oportunidades você está percebendo? Como é que você está vendo isso? O que é que você decidiu interpretar nessa fase da sua vida? Nessa fase globalizada, todo mundo está passando por isso. O que é que você tem aprendido? O que é que você decidiu interpretar? Você decidiu ser vítima? Você decidiu buscar a face de Deus? Você decidiu andar com Deus? O que é que você criou no seu mundo? Qual é a estrutura governamental do seu reino? É uma pergunta que você deve fazer em relação ao estilo de vida que você está tendo. Decisão afeta, movimenta o mundo celestial. Dá uma olhada nisso aqui. Daniel, um profeta com histórias incríveis, né? Daniel, isso, o Ramon já saiu correndo para pegar água lá para mim, que ele detesta que eu fique... E eu porém, não estou com o nariz escorrendo. Minha esposa pode ficar tranquila que eu não preciso ficar fungando aqui. Tá tudo bem. E ela está de novo de pantufinha. Tá? Depois a gente mostra a pantufa dela para você. Mas decisão gera movimentação celestial. Daniel tem aquela história onde ele foi jogado na cova dos leões. Ele não se jogou lá para tentar a Deus. Né? Obrigado, Ramon. Olha aí, C3.
Então Daniel, ele, aqui em capítulo 10, versículos 11 e 12, ele estava no exílio e ele sabia que estava na hora de acabar esse exílio. E ele começou a pedir a Deus. E ele começou a ler o profeta Jeremias, começou a tentar entender os tempos. E aí ele começou a buscar a Deus, jejuou, foi intenso. O segredo é a intensidade, né? Ele foi intenso na busca por Deus, para entender as coisas. Você precisa botar intensidade em buscar a presença de Deus, em buscar entender o que está acontecendo, abrir a sua cabeça e perceber um trama espiritual para toda a eternidade. Esse é o nosso momento de reflexão. Mas voltando para Daniel, diz ali em Daniel 10, versículos 11 e 12. Aí um anjo disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que vou falar. Deus tem falado. E é a hora de você e eu pararmos e ficar totalmente distraídos nas redes sociais. Deus está falando. Busque a presença dele e ele vai falar com você. E aqui foi assim com Daniel. Preste bem atenção no que eu vou te falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você, o anjo falando. Quando ele me disse isso, pus-me em pé, tremendo. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Decisão. A decisão de Daniel, milhares de anos atrás, movimentou o mundo espiritual, movimentou os céus. Desde o primeiro dia que Daniel decidiu buscar, decisão, decidir mudar a sua realidade. Daniel decidiu buscar em Deus a mudança da realidade dele. Daniel não se conformava com a opressão, com o exílio, porque aquilo não era a vontade perfeita de Deus. Era uma consequência e estava na hora de voltar para a sua terra natal. Mas as coisas não acontecem assim, simplesmente de braços cruzados. Ah, Deus que vai fazer tudo, eu não vou fazer nada. Não, gente. O nosso mundo ele é afetado pelas nossas decisões, e se as nossas decisões estiverem inseridas na palavra de Deus, elas vão afetar e vão gerar uma movimentação angelical para mudar a nossa realidade. Isso é assim. Isso funciona assim. A decisão, então, afeta o reino de Deus, afeta a movimentação celestial, essa estrutura que Deus decidiu criar. E Deus, então, ele diz: ei, Gabriel, anjo Gabriel, desce lá e vai falar com Daniel. Arcanjo Miguel, vai lá ajudar Daniel, porque ele está, o anjo Gabriel, porque ele está tendo dificuldades em chegar até Daniel, porque havia uma batalha espiritual. Um príncipe demoníaco da Pérsia estava resistindo a esse anjo Gabriel. E foi necessário a insistência de Daniel por 21 dias, permanecer orando. Tem certas coisas que levam um pouquinho mais de tempo, que vão pedir que você insista, que vão pedir que você permaneça na presença de Deus. E aqui cabe a sabedoria, cabe a perseverança, a paciente perseverança dos santos. Esta é uma fase que vai exigir de você uma paciência perseverante diante de Deus. Já estamos aí há, acho que talvez um mês, né? Praticamente um mês, debaixo desse pânico, debaixo desse medo. Agora, a indecisão paralisa o reino de Deus. Paralisa o reino de Deus, deixa eu melhorar essa frase, paralisa o reino de Deus em relação a você. Tiago, irmão de Jesus, ele escreveu sobre isso. E ele nos ensinou algo bem interessante. Tiago 1, versículos 5 a 8. Se algum de vocês tem falta de sabedoria,
você não sabe o que fazer nessa fase, está complicado, está difícil, você não sabe se vai para a esquerda, para a direita, se abre o teu estabelecimento, se fecha, se desiste, se você pede as contas, o que você vai fazer? Está faltando sabedoria? Peça para Deus. Agora sim, ó, peça sabedoria para Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade. Deus não vai ficar assim, não sei se eu vou te dar sabedoria não. Não sei se eu quero. Deus dá sabedoria para você e para mim com alegria. Claro, por que não pediu antes? Está aqui, ó. À sua disposição, sabedoria. E lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa, e isso inclui você, inclui eu. Inclui a mim e inclui a você. Não pense, nem passe pela tua cabeça. Se você duvida que Deus está te dando sabedoria, que Deus está te dando a resposta, te dando o direcionamento do caminho, se você não sabe, se você acha que não sei, você está duvidando que Deus está te dando livremente, de boa vontade, a decisão, não pense. Que tal pessoa não pense que você vai receber coisa alguma. Deus não vai movimentar uma pena de uma... Se é que anjo tem pena, né? Mas diz que tem asa, né? Mas nunca vi pena caindo de anjo voando por aí. Mas não vai movimentar nenhuma pena de um anjinho qualquer para te ajudar. Vamos fazer um pouquinho de humor com a situação. Aí você está pedindo lá para Deus, Deus me dá sabedoria para eu abrir o meu estabelecimento. Aí Deus, ei, anjo tal, número 57.593, vai lá e vai ajudar lá a abrir o estabelecimento do cara. Passa 5 minutos, você muda de ideia e diz, não, acho que eu vou deixar fechado. Segura aí, anjo 57, e Deus até se perde na conta, assim, qual que foi o anjo que eu mandei mesmo? E aí, não vai lá não, não vai lá não, porque ele mudou de ideia. Você acha que Deus vai ficar fazendo isso? Deus, ele vai sentar ali no trono dele e vai esperar você tomar uma decisão. O que você quer, meu filho? Para onde você quer ir? Está decidido? Eu vou movimentar meu reino por você. Eu vou auxiliar você. Então é importante a gente perceber de que Deus cria uma estrutura para a gente ser mais maduro, a gente ser mais organizado, a gente ser mais responsável e mais confiante de que Deus está envolvido e as estruturas que existem são um reflexo daquilo que existe no reino de Deus. As autoridades que nós temos, né, Duda, a gente conversando esses dias aí sobre... toda autoridade foi estabelecida por Deus. Então, talvez a gente odeia, né? Ou não goste muito, né? Porque cristão não odeia, né? Mas a gente não gosta muito, talvez, de um ou outro líder que a gente tem. E a gente pede que Deus se manifeste. Mas existe uma estrutura que é reflexo do reino dos céus. Líderes, presidência, governantes, prefeitos, deputados, senadores, vereadores, toda uma estrutura existe. E Deus permitiu que fosse assim, para que a sociedade funcione. Mas Tiago, ele está falando para você e para mim, você tem que ter a sua mente clara, bem decidida. Porque tem mente dividida, não vai receber coisa alguma do Senhor. Pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Sabe, gente, instabilidade nas nossas decisões não liberam as bênçãos que Deus tem para você e para mim. Por mais que Deus nos ame, e isso é fato, Ele nos puxa para um nível de responsabilidade mais alto. E Ele nos chama para sermos até protagonistas da nossa vida. E não ficarmos à mercê de toda e qualquer decisão de todo mundo. Claro, eu não estou estabelecendo aqui uma rebelião contra a opinião dos outros, orientação dos outros,
mas eu estou tentando estabelecer em você essa convicção de que você precisa criar raiz dentro de você. Lembra da parábola do semeador? Que a pessoa recebe a palavra de Deus com alegria, mas vem certas pressões, vem Covid, vem isso, vem aquilo, ou vem uma falência na empresa, ou vem tempos difíceis na vida, que todo mundo tem. E Jesus disse, porque a pessoa não tem raiz em si mesma. E é interessante que Jesus tira a própria equação Deus. E ele devolve para a pessoa que ouviu a palavra, ouviu o evangelho. E ele diz, a pessoa tem que ter raiz em si mesma. Ou seja, ela tem que decidir que esse é o caminho que eu vou andar. É por aqui que eu vou. E eu não vou abrir mão. Muito importante a gente perceber que a instabilidade da nossa decisão, para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, preto, branco, claro, escuro, impede que Deus esteja envolvido em te atender, em te ajudar. Faz sentido? Faz sentido. Eu preciso ter raiz em mim mesmo. Outra coisa que pode, e com certeza está em várias pessoas, e é algo que você precisa avaliar. Às vezes, a preguiça, a indisposição travam a minha vida. Apesar de ter tudo à minha disposição, ou apesar de nada estar à minha disposição, ainda assim existe preguiça, existe indisposição. Eu não estou a fim de pagar o preço. Preguiça não é simplesmente uma pessoa querer ficar na cama. Às vezes preguiça, ela pode ser levada num alto nível, aonde a batalha que precisa ser travada vai exigir muita coisa. E é verdade, vai exigir mesmo. Mas aqui, Deus nunca disse para nós, olha, se for muito difícil, nem se preocupe, pode desistir, pode voltar atrás. Não. Deus nunca estabeleceu um padrão assim para você e para mim. Pelo contrário, toda e qualquer história fantástica que você vê na palavra de Deus, homens de Deus, sempre teve uma superação em relação a um grande obstáculo. Todo e qualquer filme que você assiste que prende a sua atenção é porque o herói daquele filme, o personagem central daquele filme, teria que se levantar e teria que superar grandes obstáculos. Justifica você ter preguiça de enfrentar certas coisas? Não, só explica. Tem uma explicação? Tem. Mas não é justificativa para você se entregar, para você desistir. E esse é um tempo que nós temos que ter muita convicção de que está em nós a capacidade de fazer o bem ou o mal, para nós mesmos e para a nossa sociedade. Provérbios 22:13 e Provérbios 26:13 diz: o preguiçoso diz, há um leão lá fora, serei morto na rua. No 26:13 diz, lá está um leão no caminho, um leão feroz rugindo nas ruas. Eu até esses dias comentei com algumas pessoas, se esse salmo fosse escrito hoje, e com todo respeito com as pessoas que estão sim em situação de risco em relação ao Covid-19, né? Mas será que se esse salmo fosse escrito hoje, a gente não poderia aplicar? Lá fora está o Covid e eu serei morto nas ruas? Eu não estou dizendo para você ser irresponsável. Estou dizendo para você pensar qual é a origem da sua decisão. De onde partiu a sua decisão de fazer o que você está fazendo? Porque a origem pode ser diversa. Eu posso ter tido uma decisão baseada em diversos motivos para fazer o que eu estou fazendo. E você também pode estar fazendo as coisas baseado num motivo falso ou verdadeiro em relação a essa pandemia que aparentemente está já bastante desacelerada. Aparentemente está diminuindo bastante. Mas eu diria assim para você: o que é que faz você decidir?
Qual é a origem? Você precisa parar e pensar, por que é que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Qual foi meu ponto de partida? Será que eu estou sendo medroso? Ou será que eu estou sendo irresponsável de fazer o que eu estou fazendo? Será que eu estou simplesmente sendo arrogante? Eu não vou usar máscara, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo? Ou será que eu estou agindo por zelo, por precaução? Cada um tem a sua resposta. E ela é diversificada, de acordo com a realidade de cada um. A minha realidade muda, é diferente da sua. Mas o processo de decisão existe em cada um de nós. E eu preciso me conectar com o meu Pai Celestial, com o Espírito de Deus que está dentro de mim. E eu junto com Ele tomar a decisão que deve ser tomada. Eu sou responsável pela minha decisão. Será que estou sendo preguiçoso? Será que eu não estou sendo relapso com aquilo que eu estou recebendo agora de oportunidade para parar, sentar e pensar a respeito de novas opções de trabalho? Novas opções de ganhos financeiros? Será que eu não estou sendo preguiçoso? São coisas para eu pensar, são coisas para você pensar. Será que eu estou sendo cuidadoso? Ousado? O que é que eu estou sendo? A fé e o medo, porém, elas não podem coexistir. Elas não podem habitar no mesmo momento. Apesar da fé e do medo estarem passeando pela nossa vida constantemente, na mesma hora elas não coexistem. A fé vai eliminar o medo, ou o medo vai eliminar a fé. Em algum momento isso vai acontecer. E eu preciso analisar friamente cada decisão que eu estou tomando, se ela está baseada no medo ou se ela está baseada na fé. E isso não é uma reflexão muito simples, porque nós somos pessoas complexas, estamos cercados de várias coisas que nos apertam, nos puxam para cima, nos puxam para baixo. São relacionamentos que nós temos que fazem com que a gente reflita sobre as nossas decisões. Qual é o trampolim que eu estou usando? Hoje nós temos uma batalha acontecendo que não envolve espada, não envolve você ir para uma guerra, não envolve você juntar o povo da igreja, pegar a espada, pegar a espingarda, pegar nas armas e ir para uma luta armada. Não, mas antigamente era. E era necessária uma decisão de ir para a guerra ou não, sabendo que eu posso não voltar. E hoje talvez seja um pouco parecido. Eu devo ir para a rua, não devo ir para a rua? Como que eu vou para a rua ou não vou para a rua? Porque eu posso não voltar. Qual é a tua realidade? O que é que você consegue enxergar em volta de você? Quais são os monstros à sua volta? E qual é o tamanho que Deus tem nessa situação toda? Como eu disse em 2 cultos atrás, nós precisamos despertar um Deus maior. Vamos exaltar e magnificar o nome de Deus. E é interessante que o tamanho de Deus não muda, mas na nossa realidade ele muda. Na nossa percepção ele muda. E nas nossas ações, Deus vai se expressar de acordo com a nossa fé, de acordo com a nossa decisão. O tamanho de Deus não muda, mas as minhas decisões vão ser afetadas pela maneira que eu vejo Ele, pela maneira que eu vejo o meu inimigo, pela maneira que eu vejo a minha situação. Eu quero te incentivar a não tomar decisão pelo medo, e sim pela fé. Salmo 91:7 diz assim: 1000 poderão cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Quem é que pode dizer isso? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Esse pode dizer. É uma declaração de fé. Porque quando eles estavam indo para a luta, para a espada, onde vinha flechas de todos os lados, e caía muita gente ao lado dessa pessoa, por exemplo, que disse isso. Ele via muita gente caindo ao seu lado.
Mas ele tinha uma convicção tão forte que não permitiu ele ficar em casa, mas fez com que ele fosse à batalha e ele tivesse a convicção de que não serei atingido. Eu não vou cair. Não significa que ele quer que os outros caiam, como alguns poderiam pensar. Que pessoa egoísta. Pessoas morrem ao lado dele, mas ele não. Que arrogante. Não é isso. O ser humano é um ser que precisa acionar a fé. E o oposto da fé é o medo. E Deus chamou você para andar pela fé. Deus me chamou para andar pela fé. Não na arrogância. Não em passar por cima das pessoas. Mas eu fui chamado para andar pela fé. E para mim, Salmo 91:7 faz todo sentido nos dias de hoje. Para mim. Gostaria muito que fizesse sentido para você. E você pudesse ter a convicção de que você não vai ser atingido. Mas só você pode dizer isso a seu respeito. A minha fé não é a sua fé. Você precisa conseguir andar pela sua fé. Jesus nos ensina a não tentarmos a Deus. O povo desse salmo tinha que ir para a guerra. Eles não provocavam uma guerra para ver se Deus ia fazer com que esse salmo acontecesse para eles. E todo mundo caindo ao lado deles, mas eles não seriam atingidos. Eles não estavam tentando a Deus. A situação exigia isso. O que é que a situação exige de você hoje? Você precisa andar pela fé. Deus chamou você para andar pela fé. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Quem é que pode dizer isso? Eu digo isso. Diga isso. Junte fé na palavra de Deus. Não simplesmente porque eu estou dizendo. Construa sua fé, vá na palavra de Deus, leia isso aqui em voz alta, fale com Deus a respeito disso, até que isso se torne uma promessa dentro de você. O que não provém de fé é pecado. Por isso você não pode agir por agir de qualquer forma, só porque alguém disse A, B ou C. Em Romanos 14, 22 e 23 diz assim. Assim, eles estavam falando sobre comer carne sacrificada ou não, né? Romanos 14, 22 e 23 diz. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Como Deus é pessoal. Deus, ele quer que você se aproxime dele e você coloque ali a tua constituição. As regras, as leis que você estabeleceu entre você e ele. Como é que a sua vida vai funcionar? Você precisa ter essas coisas muito claras dentro de você, porque elas vão guiar você nas suas decisões. Como você vai viver a sua vida. Então, sem fé é impossível você agradar a Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer aquela carne, porque não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Se você sair pelas ruas hoje, de uma maneira irresponsável, simplesmente porque alguém disse, não precisa, ou tem que, e você não tiver fé, é pecado. Estou simplificando o raciocínio, obviamente, né? Mas eu quero que você estabeleça fé nas tuas ações, naquilo que você tem de relacionamento com Deus. Hebreus 11:5 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem decisão, você não aciona a sua fé. Sem decisão, você não consegue nem expressar a sua fé. E eu volto lá para o nosso trono, do nosso Pai Celestial. Toda a estrutura que Ele criou. Para você decidir, para você acionar a sua fé. E você se aproximar do trono de Deus, que é um trono de misericórdia.
eu digo para você que nesse trono, Jesus está ali, e esse trono é um trono de misericórdia e vale o que Jesus veio fazer. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E eu te pergunto, você está tendo vida em abundância? Com as decisões que você tem tomado? É hora da gente fazer com que a vida seja abundante. Acione a fé. Profetize sobre a nossa nação. Esse é um tempo que eu tenho convicção que o Brasil pode crescer e muito. Esse é um tempo que eu tenho convicção que as nossas vidas podem prosperar e muito. E eu tenho convicção de que esse é um tempo onde Deus vai nos dar criatividade e vai nos fazer prosperar. Vai nos fazer cada vez mais confiantes. E eu quero encerrar essa mensagem já citando aqui o WhatsApp da C3, 99623 1164. 99623 1164. E se você sente que está na hora de você voltar para Deus, o caminho é Jesus. Se você sente que as suas orações não passam do teto, está na hora de você se encontrar com Jesus. Se você não tem certeza da sua salvação, da sua vida eterna, onde você vai passar a eternidade, está na hora de você entregar a sua vida para Jesus. Romanos 10 fala, com o coração eu creio e com a boca eu confesso a respeito da salvação, a respeito de Jesus, a respeito da vida eterna. Por isso eu quero te convidar, aonde você está agora, que você entregue a sua vida para Jesus, e eu vou pedir que você confesse com a sua boca aquilo que você crê. Eu vou te ajudar com uma oração. E você, em fazendo essa oração pela primeira vez, ou se reconectando, fazendo as pazes novamente com Deus, que você envie uma mensagem no nosso WhatsApp. Nós queremos continuar orando por você, abençoando você e profetizando o bem de Deus sobre a tua vida. Mas diga assim, feche os seus olhos, abra bem teu coração e diga assim: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, que Você veio a esse mundo como homem, se fez carne, viveu entre nós, foi tentado sem pecado, morreu pelos meus pecados, crucificado numa cruz. Mas o Senhor ressuscitou, venceu a morte e está vivo hoje à direita do Pai. Por isso eu te peço, perdoa os meus pecados. E eu quero fazer de Ti o meu Salvador. Eu quero que o Senhor seja o dono da minha vida, o Senhor da minha vida. E eu te peço, escreve o meu nome no livro da vida e me dê a vida eterna. Amém. Jesus, Ele promete, se você confessou isso em voz alta, confessar isso diante das pessoas, Jesus prometeu que Ele vai confessar o teu nome diante do Pai e dos anjos. Lembra que eu falei milhões e milhões de anjos ao redor do trono de Deus? Jesus vai fazer isso exatamente agora. Ele vai falar o teu nome. Pai, está vendo aquele meu filho? Ele confessou o meu nome. E eu quero confessar o nome dele, o nome dela, diante do Senhor e diante de todos os anjos. Que ele é meu, que ela é minha. Deus te abençoe, Deus te prospere. Não seja escravo do medo. Decida andar com Deus. E vença o medo da morte. Em nome de Jesus. Amém.